Quando se fala em gestão de projetos, muito se aplica de métodos tradicionais, né? Ou seja, muito se estrutura, procura se planejar, e na tentativa de fazer com que isso aconteça, existe uma falha nos projetos. Tem muita gente que acaba pulando uma etapa importante de planejamento em função das pressões que surgem dentro das organizações. Para fazer frente a isso, houve um manifesto em meados dos anos 90, né, que ficou conhecido como Manifesto Ágil, e especialmente formado por um grupo de profissionais que estavam ligados à tecnologia da informação. Eles criaram esse Manifesto Ágil, né, querendo trabalhar de uma forma menos estruturada, querendo trabalhar de uma forma muito mais iterativa, aonde o resultado do trabalho num determinado momento influísse na execução da atividade seguinte, e assim sucessivamente, né? Então, essa eventual controvérsia, né, ou pontos de partida distintos já coexistem há vários anos, ok? Os primeiros métodos, que são mais rígidos, mais documentados, mais fomentados, nós chamamos de métodos tradicionais. E esses métodos menos estruturados, mais iterativos, nós os denominamos de métodos ágeis, né? Nós, obviamente, atuando no mercado, vivemos a situação e muitas vezes nós éramos questionados sobre a aplicação de um ou de outro método. E num dos nossos trabalhos nós resolvemos investir na identificação das benesses dos métodos tradicionais, das benesses dos métodos ágeis, do que tem de ruim os métodos tradicionais, do que tem de ruim os métodos ágeis. E isso fez com que, então, nós pudéssemos desenvolver os métodos híbridos para gerir projetos. Quando nós pensamos, então, em métodos híbridos, né, não pense que nós vamos tirar da cartola alguma coisa tremendamente revolucionária, mas eles têm aqui elementos dos métodos tradicionais, eles possuem elementos dos métodos híbridos e, é óbvio, eles também têm um tanto de personalidade que eles adquirem quando a gente faz essa mescla, ok? Então, quando nós olhamos, né, os métodos tradicionais e os métodos ágeis, nós poderíamos enumerar inúmeras características interessantes. E eu queria fazer uma comparação, então, olhando, obviamente, os métodos híbridos, ok? Quando nós olhamos os métodos híbridos, eles são abertos aos desafios de vários contextos, de projetos que vêm mais estruturados ou de projetos que precisam ser desenvolvidos de uma maneira menos estruturada, né? Ele se adequa muito bem a ambientes não prescritivos, né? Ou seja, eles se adaptam muito bem a projetos e as suas incertezas, que é uma característica que nós temos dentro de projeto, né? Favorece tremendamente o trabalho em ambientes dinâmicos e ambientes incertos, pelas mudanças que ele provoca, e integra a visão estratégica, né, de processos, de produtos e negócios. Então, ele provoca uma integração fantástica, que muitas vezes nós precisamos e prescindimos dessa integração nos métodos tradicionais ou nos métodos ágeis, né? E atende aos objetos de um produto, envolvendo, então, práticas ágeis que podem ser encontradas no mercado, ok? Então, quando nós pensamos em métodos híbridos, um dos elementos importantes é que nós queremos focalizar aquilo que é essencial na concepção do projeto, aquilo que é crucial no seu planejamento, na sua execução e no fechamento. E uma das coisas importantes, então, que nós temos é que, na concepção, nós
procuramos focalizar por que desenvolver o projeto, o que deve ser desenvolvido, quem se envolve, como se envolve, quando é que vai se envolver e quanto deve ser dedicado de recursos para que ele possa ser obtido. Ou seja, eu tenho que evitar, né, outros elementos que distraiam a minha atenção naquela fase da concepção, numa fase em que o projeto ainda está em pleno nascimento. Lá no planejamento, o nosso foco vai ser no escopo, riscos, prazos e recursos que são fundamentais para que ele possa continuar a execução. Durante a execução, eu penso nas atividades que vão ser desenvolvidas e suas respectivas entregas, na comunicação e nos riscos envolvidos no projeto, bem como os recursos associados a eles. E no fechamento eu tenho a entrega ou as entregas e o atendimento, então, das expectativas dentro do projeto. Nós tivemos uma expectativa, um trabalho muito interessante ao desenvolver, ao aplicar esse roadmap numa indústria de equipamentos. E uma das coisas que nós percebemos fortemente foi que as pessoas, elas começaram a ver o projeto longe de ferramentas de gerenciamento. E isso permitiu que elas se conectassem muito mais enquanto time, se conectassem muito mais com entregas intermediárias, se conectassem muito mais na comunicação e nos riscos que tinham e que poderiam aparecer ao longo do desenvolvimento de projetos. Então, leia um pouquinho mais sobre os métodos híbridos e vamos aprimorar, vamos aplicá-los em algumas situações que nós temos dentro das nossas organizações.